A natureza, como sabemos, não depende do homem para manter seu ciclo. O que não é o caso da humanidade, que é extremamente dependente dos recursos fornecidos por ela. Esses recursos naturais podem ser classificados por renováveis, potencialmente renováveis e não renováveis. Mas, quem é o dono desses recursos? As riquezas naturais na realidade não deveriam ter donos, contudo devem ser administradas pelos países de origem para serem usados em prol de sua sobrevivência. No Brasil não é diferente. Todos os recursos naturais do país, incluindo o subsolo, são pertencentes à União. Os lucros obtidos com a exploração desses recursos são destinados a setores públicos, tais como saúde e educação. Entretanto, a extração desses recursos devem ser feitas de maneira correta, para que não haja danos à natureza, e claro, dentro da lei. A biopirataria é o nome dado ao ato da exploração, utilização e retirada ilegal de materiais genéticos, espécies de seres vivos e outros de um país determinado para outro. Isso quer dizer que aquele perfume importado, ou cosmético, na realidade pode ter sido produzido com material extraído ilegalmente do seu país, e vendido a você como um produto originalmente estrangeiro. No Brasil, essa prática não é recente. Desde a época de extração do pau-brasil isso ocorre. Contudo, a extração da madeira não é o único problema. A Amazônia abriga a maior biodiversidade do planeta. Isso faz com que seja uma vítima constante da biopirataria. Existe a estimativa de que o Brasil perde mais de 5 milhões de dólares ao ano com essa prática, quando deveria ser um direito da população brasileira, e claro, usufruído por ela, com a consciência de sua preservação. O Brasil não perde apenas na biopirataria, existe também o mal da privatização. A privatização é definida pela venda de empresas ou instituições públicas para o setor privado, o que normalmente ocorre através de leilões. A privatização em alguns casos é considerada positiva e fundamental para processos de serviço público. Contudo, a crítica a respeito da privatização alega que esse processo não tem nenhum objetivo social, e tem como objetivo o enriquecimento pessoal. Um dos motivos da criação das práticas privativas foram o fim dos monopólios estatais. Um dos casos negativos de privatização foi o caso de Cochabamba na Bolívia. Ao privatizarem a água da cidade, as tarifas pela água dobraram de valor. Em consequência disso, uma série de protestos ocorreram pela cidade, que não foram bem recebidos pelo governo. Mas após diversos conflitos, o Estado anulou o contrato que privatizava a água na cidade, que retomou o controle sobre a água. Há 3 anos, depois de 5 meses, mais de medio millón de pessoas expulsaram a transnacional Bechtel porque quiso imponer un contrato de privatización totalmente al margen de la voluntad de la población. Varias de las transnacionales que están acá muchas veces manchan nuestra agua con sangre de los ciudadanos. No manchen más sus manos com sangre. No Brasil, a privatização sempre foi ativa, principalmente no governo de FHC, onde privatizaram a Vale do Rio Doce e outras empresas nas quais eram de extrema importância para o crescimento do país. Afirmações a favor da privatização no país alegam que esse processo tem agido como um programa de otimização e que graças a isso o país seria mais rápido de conduzir. A oposição já discorda completamente com isso, onde defendem que as empresas tenham sido vendidas a preço de banana, que essas privatizações não serviriam como um otimizador, e haveria na realidade uma perda do patrimônio público brasileiro aos estrangeiros, onde não poderia abrir mão da participação em setores da economia, que são de interesse público, além de privar a população carente de receber recursos básicos para uma vida digna. Atualmente, uma das maiores discussões a respeito de privatização é sobre a Petrobras e o aquífero Guarani, que é a maior reserva natural de água doce do planeta. Na recente lista de bens a serem privatizados no atual governo, o nome do aquífero não foi citado, mas com o atual governo o que podemos esperar? Contudo, o aquífero localiza-se em mais 2 países, além do Brasil.
É correto possuir a consciência de que a água é um bem público, ou deveria ser. Entretanto, a crescente rede capitalista insiste em controlar tudo e a todos. A água não seria um bem diferente. O interesse na água vem na sua comercialização e abastecimento de redes de hotel e resorts. O atual presidente da Nestlé afirma que para ter uma consciência no uso da água deve haver privatização. Mas será preciso privatizar para conscientizar? O correto deveria ser preservar. O grande interesse na água acaba por prejudicá-la. Um bem no qual não podemos nos dar o luxo de ficar sem. A água deveria ser vista como um bem, e não como uma mina de ouro que pode ser explorada como quiser para aumentar seus lucros. Obrigado por assistir esse vídeo, um trabalho dos alunos da Escola Estadual Professor Edilson Souto Freire.